Esse prazo começou a correr no dia 1º de janeiro de 2020. Quando é que se opera a prescrição? 1º de janeiro de 21, 22, 23, 24, 25. 1º de janeiro de 2025 se opera a prescrição, já que o prazo é de 5 anos, certo? Digamos que em 2002, no segundo ano, ocorreu uma hipótese de suspensão. E aí se ficou o ano de 2002 e de 2003 com o prazo suspenso. Quando é que volta? 2004. Em 2004, quanto tempo falta para concluir a prescrição? Se foi de 2001 a 2002, nós tivemos quanto tempo? 1 ano. Se nós tivemos 1 ano passado, quantos anos faltam para completar? Mais 4. Se eu retorno em 2004, eu vou ter 2005, 2006, 2007, 2008. Por quê? Porque como o prazo foi suspenso, quando eu retomo a contagem, eu conto o tempo remanescente, o tempo que faltava a partir do momento em que ocorreu a suspensão. Beleza? Tranquilos em relação à suspensão? Ou ficou alguma dúvida? Se ficou dúvida, sinalize, porque é um ponto importante. A suspensão faz com que o prazo prescricional congele, fique um período sem produzir efeitos e quando ele volta, ele continua com a contagem a partir do momento em que ele parou, ou seja, o tempo que correu antes da suspensão conta e você vai apenas ter o tempo restante, o tempo remanescente. É diferente das hipóteses de interrupção. É diferente das hipóteses de interrupção. Qual é a diferença entre a suspensão e a interrupção? É que na suspensão os prazos continuam, seguem de onde se parou, e na hipótese de interrupção, quando a contagem inicia-se, quando a contagem é retomada, você zera, volta a estacar zero e retoma do início, certo? Então, quando nós temos hipóteses de suspensão, existe a contagem apenas do tempo remanescente para que o prazo prescricional seja completado. Quando temos hipóteses de interrupção e ocorre o congelamento da passagem do tempo, nós teremos, nesse caso, a volta ao início da contagem, ou seja, a contagem não é do tempo remanescente, mas volta do zero. Digamos que o prazo prescricional seja de 5 anos. No 4º ano, houve hipótese de interrupção. Quando ela retorna, você vai cumprir o último ano? Não, você zerou tudo, você volta a contar os mesmos 5 anos para que a prescrição se opere. Por quê? Porque nas hipóteses de interrupção não existe a retomada da contagem. Zera-se a contagem e se retorna ao início. Beleza? Então eu quero que vocês façam uma leitura depois, com calma, das hipóteses entre os artigos 197 e 204, tratando especialmente dessa questão. Beleza? Jonga, até amanhã eu confirmo com vocês. Se eu puder
eu vou ver com o pessoal da coordenação se eu puder jogar a nossa V3 para a próxima, sem ser para a próxima semana, para a seguinte, eu prefiro para a gente fechar, o, o top. A gente vai fechar a decadência hoje, mas para a gente dar uma iniciada em teoria geral da prova. Se o calendário estiver muito apertado e a gente tiver que fazer, a gente faz na AV3 na aula que vem e na aula subsequente a gente conclui o assunto de prova. Assunto de prova, não me entenda mal, não é o assunto da avaliação. É que o próximo assunto é prova no direito civil, os mecanismos de prova. Prova testemunhal, prova documental, enfim. Então, até amanhã eu confiro direitinho e passo para vocês. Estejam preparados para fazer na próxima semana, mas fiquem tranquilos, caso seja na semana seguinte. Eu prefiro particularmente, se for possível, que a gente faça na semana subsequente para não atrapalhar a nossa sequência lógica das abordagens. Mas se for imprescindível fazer na semana que vem por conta de calendário acadêmico, vocês já estão mais ou menos avisados, mas não se preocupem que os assuntos vão ser apenas os da segunda unidade, viu? Então, sendo na semana que vem ou daqui a 2 semanas, o assunto vai ser sempre o da segunda unidade, que é o assunto de bens para frente, certo? Jéssica, não terminei de corrigir todas ainda não, estou corrigindo aos pouquinhos, viu? E Leonardo, eu vou postar também no nosso Google Classroom as informações sobre a segunda chamada, referente à nossa ACA, viu? Fica só atento com o mural que eu vou postar por lá. Beleza? Certo? Então a gente finaliza aqui. Não, pode deixar apenas no e-mail, Jéssica. Eu, na verdade, já recebi uma quantidade significativa de PPAs. Na verdade, eu é que não concluí todos. Mas podem ficar tranquilos que eu vou fazer a verificação de todos. Eu estou com o registro de todo mundo que fez. Pode ficar tranquila quanto a isso. E a decadência? Em que aspectos se caracteriza a decadência e qual é a natureza dessa decadência, de que forma ela se aplica? Bom, se a prescrição significa a perda de um direito de natureza processual em razão da inércia atrelada ao decurso, à passagem do tempo, a gente vai ter a ideia da prescrição como tendo características de ordem processual. E vamos ter a decadência vinculada a questões de ordem material, certo? Se na prescrição eu tenho a perda de um direito processual, de um direito de ação, de um direito de buscar o judiciário, nós vamos ter na decadência a perda do direito em sua essência, na sua própria natureza, certo? Desse modo, nós reconhecemos que a decadência ela é vinculada à descaracterização de uma prerrogativa que você tem, porque você não a exerceu dentro de um prazo legal ou dentro de um prazo que foi convencionado pelas partes. Olha aí a diferença. A decadência, diferentemente da prescrição, pode ser reconhecida e aplicada levando em consideração a previsão
legal, a previsão estabelecida em lei, mas também pode decorrer da vontade das partes, certo? A partir de determinado momento, em razão da decadência, as pessoas não terão mais o direito a exercer aquela prerrogativa. Por que não tem mais prerrogativas processuais? Não, porque não tem mais o direito na sua essência. Um exemplo clássico de prazo decadencial que a gente pode reconhecer são os nossos já conhecidos prazos de garantia referentes à compra de determinados produtos. Você tem um prazo de garantia reconhecido como um prazo decadencial. Por quê? Porque quando expira aquele prazo, você não perde mais o direito de ação, você perde o direito na sua essência, você não pode mais exercê-lo. Na prescrição você pode exercer o direito? Pode, não pela via jurisdicional. Na decadência você não pode mais exercer, porque o direito na sua essência estará descaracterizado. E aí, como a gente viu, os prazos decadenciais, eles vão estar estabelecidos de forma diferente do que os prazos prescricionais. Por que isso? Porque os prazos prescricionais vão estar todos muito bem detalhados, muito bem especificados, muito bem esmiuçados nos termos do artigo 205 e 206 do Código. Ou seja, eles estão lá separadinhos em um lugar só para você verificar. Os prescricionais. Mas e os prazos decadenciais? Os prazos decadenciais vão estar espalhados pela legislação. O prazo decadencial, ele não está específico em um só lugar. Ele está misturado, está espalhado pela legislação. Em diversos lugares, em diversas codificações. Ora, e além da existência dos prazos decadenciais prescritos em lei, nós temos que os prazos decadenciais podem ser discutidos e relativizados pelas próprias partes. Ou seja, os próprios interessados em materializar aquele direito, em discuti-lo, em ver os seus termos, podem estipular um prazo decadencial específico. Basta que eles assim queiram. Basta que eles assim queiram. Só um detalhe importante. Principalmente, nesse caso, principalmente na esfera de direito do consumidor. Principalmente na esfera de direito do consumidor. Nós vamos ter uma característica especial referente a esses prazos decadenciais. É que o prazo decadencial de natureza consumerista, quando existe uma designação prevista em lei e outra que venha a ser acordado pelas partes, você vai somar os dois prazos. Por exemplo, o Código estabelece um prazo de garantia previsto no CDC, no Código de Defesa do Consumidor. E a loja oferece mais 6 meses de garantia, mais 1 ano de garantia. Você conta primeiro o prazo legal. Você estabelece primeiro o prazo legal, aquele prazo prescrito em lei, aquele prazo determinado pela lei. E quando esse primeiro prazo legal expira, termina, aí é que você começa a contagem do próximo. Certo? Então, diferentemente da prescrição, a legislação, a existência da decadência, vai estar estabelecida de forma generalista nos termos dos diversos dispositivos normativos, ou seja, você vai ter prazo decadencial espalhado em vários textos, Código Civil, Código Penal, vai haver prazos decadenciais, CDC, espalhados pela legislação. Não existe um rol detalhado, pontual e específico, certo?
Outra característica importante do prazo decadencial, a gente já está concluindo, é que os prazos decadenciais, eles não se interrompem nem se suspendem. Eles não se interrompem nem se suspendem. Não existem hipóteses de interrupção da decadência ou da prescrição. Eles correm dia após dia. Eles correm dia após dia. Não existindo, portanto, hipótese de afastamento, descontinuidade, suspensão ou interrupção dos prazos decadenciais. Poxa, mas o prazo de garantia para aquele produto que eu comprei vai cair no dia 1º de janeiro do próximo ano. 1º de janeiro não abre nada, está tudo fechado. Esse prazo se prorroga para o 1º dia útil? Não. Esse prazo é fatal. Ele não se interrompe, não se suspende, não se altera, é o chamado prazo fatal. No dia que ele chega, não há nada que se possa fazer a esse respeito. Certo? Em relação à contagem de prazos, só um adendo para detalhar para vocês que é algo extremamente importante, algo extremamente relevante, que é o fato de que as contagens dos prazos em direito vão estar atrelados à estrita literalidade. Os prazos em dias são contados dia após dia. Por exemplo, 30 dias. Eu vou contar 30 dias independente da questão de mês ou de ano. Eu vou contar dia após dia. Se você está contando um prazo em meses, fulano tem um prazo de 3 meses. O prazo decadencial de 3 meses. Os meses são contados naquela mesma data no mês subsequente. Por que isso? Porque essa história de que o mês tem 30 dias é algo muito relativo. Há meses que tem 30, há meses que tem 31 dias, há meses que tem 28 e há meses que tem 29 dias, dependendo, fevereiro dependendo se for ano bissexto ou não. Ou seja, mês você conta aquela mesma data nos meses subsequentes. Se hoje é dia 2 de junho, 3 meses vai ser 2 de julho, 2 de agosto, 2 de setembro. Ponto. Meses são contados mês após mês, aquela mesma data no mês seguinte. Dúvida: e se a contagem é em meses, mas o mês que iria cair é um mês que não tem aquela data? Então, por exemplo, eu tenho um prazo prescricional que começa no dia... eu tenho um prazo prescricional, o decadencial, que começa, prazo decadencial, que começa no dia 1º de janeiro. E esse prazo decadencial é de um mês. Ele cairia no dia 30 do mês subsequente. Bom, mas fevereiro não tem 30 dias. Nem em ano bissexto, fevereiro não tem 30 dias. E aí, quando é que cai o prazo? Quando é que expira o prazo? No 1º dia do mês seguinte. Bom, se fevereiro naquele ano só tem 28 dias, se você começou a contagem dia 30 de janeiro e você tem o prazo de 30 dias, quando é que expira o prazo? Digam aí. Calma, um de cada vez. Exatamente. Graças a Deus. Parabéns, Maria. É isso mesmo. Dia 1º de março. Porque fevereiro não tem 30 dias, então você vai para o 1º dia do mês subsequente. Certo? E os anos são contados ano após ano naquela mesma data.
Beleza? Então, essa contagem de prazos é extremamente importante e fique atento, preste atenção, principalmente em determinadas provas que vocês vão fazer. De concursos públicos, prova de concursos públicos, exame de ordem, provas das mais diversas naturezas. Fique atento, o examinador ele gosta muito de colocar pegadinha, sabendo que você sabe. Então você tem um prazo, na lei que é de 90 dias. Aí o examinador pega e coloca na questão da prova o prazo como sendo 3 meses. Aí o sujeito faz a conta. 3 meses, o mês tem 30 dias, 90 e marca lá, correta, como correta. Não, ela é falsa. 3 meses é uma coisa, 90 dias é outra coisa. Então fique muito atento, porque a nossa prática, o nosso costume, a nossa abordagem cotidiana pode levar a gente a se equivocar em relação a esse aspecto. Então fique atento à contagem dos prazos, para você não se atrapalhar. Os dias são sempre contados dia após dia, os meses são contados sempre naquela data, nos meses subsequentes, assim como os anos. E se não houver uma data no mês em que aquele dia cairia, aí você vai para o primeiro dia do mês seguinte. Beleza, pessoal? Tranquilos? Direitinhos? Eu vou sinalizar para vocês ao longo desses próximos dias sobre a data específica da nossa avaliação, que poderá ser na próxima terça-feira ou na terça seguinte. Se eu tiver condição de prorrogar um pouquinho, eu vou fazer isso para a gente fechar o conteúdo de prova, de prova no direito civil, que é um conteúdo importante a ser dado antes da nossa avaliação. Mas estejam de qualquer maneira preparados caso a nossa avaliação caia na semana que vem. Aí vocês já ficam sabendo preliminarmente que os assuntos que vão ser abordados vão ser de bens para frente, a partir de bens, certo? Então os temas anteriores a bens não serão objeto de nossa avaliação. Beleza, pessoal? Tranquilos? Maravilha. Fiquem com Deus, tudo de bom. Estudem, se preparem e vão dando uma olhadinha ao longo desses próximos dias no nosso mural que eu vou postando as informações para vocês. Beleza? Tudo de bom, tchau, tchau e bom descanso.